Amados, vamos lá, continuar falando aqui sobre os novos 10 anos, a parte 2, né? Mais alguns textos que estavam no meu coração, algumas outras coisas que Deus foi colocando, e a gente queria continuar pontuando isso com os irmãos. Eu queria pedir aí que você abrisse seu entendimento para a gente poder falar. Primeira coisa que a gente falou no último culto nosso, onde nós falamos sobre os novos 10 anos, né? Partindo aí do ano 0, o primeiro assunto foi sobre transição, né? Sobre você sair do velho e ir para o novo, as visões do novo e as visões do velho, né? Os novos renovados, cheios de esperança, e os mais velhos questionando aquilo que estava sendo feito, né? Dois momentos distintos e momentos de crise para a compreensão daqueles homens. Está no livro de Esdras, no capítulo 3, a partir do verso 10. Só para a gente relembrar aqui, diz assim que quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Verso 11 diz assim: com louvor e ações de graça cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre, e todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. 12. Muitos dos sacerdotes e levitas e líderes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam com alegria. Quem lembra disso? 2 momentos maravilhosos, né? Israel estava saindo de um cativeiro de 70 anos, e dentro desses 70 anos, os novos só ouviam as histórias. Deus fez grandes coisas, Deus foi maravilhoso no nosso meio, a glória do templo era maravilhosa. Então, toda aquela ansiedade deles de verem tudo aquilo sendo restaurado e todas aquelas coisas sendo edificadas novamente. Então, o coração do novo era um coração receptivo para aquilo e cheio de alegria, cheio de felicidade, cheio de ânimo pela novidade. Porém, os velhos estavam como? Isso não se compara ao que eu tinha, isso não se compara como era. Eles lamentavam, eles questionavam. E uma coisa perigosa na nossa vida e na vida de qualquer um é a comparação, né? Como a gente sempre fala, nunca se compare a ninguém. Nunca se compare, mas eles comparavam, eles estavam comparando um templo com outro templo, né? E falando, nunca vai ser igual. E o novo, motivado e falando, feliz por aquilo que estava acontecendo, né? E aquela expectativa alta para salmodiar, cantar, adorar, né? Exaltar o nome do Senhor, porque Deus estava tirando eles de um cativeiro e levando eles para um momento novo, tudo novo de novo. E o velho reclamando. A gente tira algumas lições disso, né? Esse momento de transição, onde 2 gerações se encontram, sempre há conflito. Às vezes a gente percebe isso quando no casamento, né, cada um chega com uma malinha, e de repente eles abrem aquele primeiro dia na cama de casal, cada um abre a sua mala para poder começar a guardar as coisas no guarda-roupa. A primeira crise é qual é o meu lado e qual é o seu lado, né? Eu sempre... Não, mas agora... Não, mas... as pessoas ficam assim, como é que vai ser, né? Isso é o de menos, né? E o começar ali, as primeiras coisas, as primeiras negociações, elas fazem parte de uma transição, né? Onde você está deixando de olhar a vida solitária e solteira para poder olhar para uma vida em matrimônio, em casamento, andar a 2, concordância. Bom, a gente precisa entender algumas coisas a respeito dessas transições, que a primeira delas é que quando algo bom for embora, a presença de Deus não foi embora com aquilo. E a gente sempre acha que quando a gente perde alguma coisa, a presença de Deus foi embora com aquilo. E a gente sempre tem aquela impressão, ela foi tão boa para mim, ele foi tão bom para mim, aquele emprego era o emprego da minha vida e ele foi embora.
aquele resultado, aquela situação na minha vida era a melhor coisa que tinha e foi-se embora. E a gente acha que o favor de Deus sobre as nossas vidas foi embora com as coisas boas que passaram por nós. E aí a gente fica amargo e a gente reluta em aceitar o novo. A gente começa a fazer da nossa vida um campo de batalha, um conflito, porque você não aceita mais aquilo que está chegando. E a gente quer que as coisas sejam do jeito que elas eram, e a vida não é assim. A vida ela é reformada dia após dia. Todos os dias nós somos reformados, todos os dias nós precisamos dar novos resultados, né, apresentar novas coisas. Eu vivi isso intensamente na minha profissão. Vendedor não tem história, né? Vendedor tem o dia. E aí, quando você está lá no final do mês, dia 31, você bateu a sua meta, você chega, a empresa bate palma, tal, aquela coisa maravilhosa, você é o cara, meu, como você é bom. Dia 1º, você olha para o quadro, está todo apagado, branco, chega a dar um pânico. Porque você precisa produzir tudo de novo, se você quiser comer no final. A vida de quem precisa produzir diariamente e não tem ali por certo, é mais ou menos isso, você não tem história. E a impressão que dá, todas as vezes que eu olhava para aquele quadro, onde eu precisava bater meus números para eu poder levar o alimento para minha casa, é que, será que Deus vai me abençoar de novo esse mês? Como é que será, né? E o inimigo, ele fala, olha, aquele mês não vai ser, esse mês não vai ser igual ao outro mês. E às vezes o inimigo, ele é craque em falar isso para nós. A vida que você tinha, nunca mais você vai ter. Aí você fala assim, puxa, será? E vem um medo, vem uma tristeza e um desconforto espiritual, e o inimigo às vezes se apodera disso para ele poder colocar força. Entenda bem, irmão, quando algo novo chegar na sua vida, não se assuste. Deus sempre faz algo novo nas nossas vidas. Deus sempre faz algo maravilhoso, novo no nosso meio. Não tem como você ter uma vida espiritual, uma vida fluida com Deus, se você não deixar as novidades de Deus bater a sua porta. Quem fecha as portas e não deixa nada de novo acontecer, irmão, está se blindando para aquilo que é o maravilhoso do Senhor nas nossas vidas. E é importante que eu e você venhamos a entender a vida que nós temos hoje. O que nós temos hoje? Hoje nós temos o quê? É importante você enxergar a sua vida. Porque às vezes nós vivemos uma falsa realidade. E é muito comum para o homem ele se esconder atrás de sonhos, atrás de fantasias, eu acho que essa é a melhor palavra, de coisas que não vão de fato acontecer, e ele fantasia a vida dele, e ele vive numa fantasia, né? Uma coisa assim, que não tem a menor condição, que não tem nem cabimento, e a pessoa vive em cima daquilo. Você conhece alguém assim? Conhece? Levanta sua mão se você conhece. Eu conheço. Você olha, você vê assim, é uma fantasia isso. Isso não é real. E aí a pessoa se alimenta desse tipo de coisa porque ela quer se blindar. No fundo do fundo ela está tentando ter uma vida que não é a vida que ela realmente tem. Então ela se engana, ela passa o tempo todo se enganando. Homens e mulheres que negam a realidade. Que negam aquilo que está na cara. Que não assumem, sonham acordados com realidades que não são reais, se tornam escravos do mundo, escravos de um mundo de fantasia, né? Um faz de conta, e isso não é a realidade, né? E quando nós pensamos naquilo que Deus quer que a gente viva, é importante a gente enxergar a nossa realidade, onde nós estamos. E às vezes uma coisa que a gente até usa muito para que as pessoas, quando a gente percebe que isso é uma questão da pessoa aceitar a vida que ela realmente tem, a gente faz perguntas. Eu digo a gente, eu e Israel, porque a gente entende que fazendo perguntas, as pessoas falam, e quando elas falam, elas se ouvem. E quando elas se ouvem, elas vão tomando ciência daquilo que elas estão dizendo. E às vezes é mais fácil, eu falo para a Israela,
Por mim, eu saía sentando na madeira. Ela fala, não, é melhor deixar eles falarem. Porque se eles não ouvirem o que eles estão dizendo, eles não vão ser mudados. Vamos aguardar. Eu sou mais ansioso para isso, eu já falo, não, ó, tá errado isso, isso, isso e isso, para com isso, 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 se atenta nisso, isso, isso, ó, tá, algumas coisas dá para fazer, outras não, outras as pessoas precisam falar. Porque quando elas falam, elas se ouvem. Elas se ouvindo, elas tomam ciência da vida que elas estão tendo. Viver na irrealidade, um mundo fantasioso, um faz de conta, uma mentira, né? E hoje em dia é muito fácil você ver uma mentira. Antigamente eu usava como exemplo a revista a Ilha de Caras, né? Hoje não, hoje a gente tem a rede social para a gente ver a mentirada. Mas antigamente era a Ilha de Caras. Você sentava para ir no médico, aí você do lado você olhava, estava lá. Eu tinha uma raiva daquela revista, porque eu abria, né? As mulheres, aqueles negócios esvoaçantes. Os caras com aquela vida perfeita, helicóptero. Eu falo, rapaz, tem alguma coisa errada comigo. Tá dando errado aqui, viu? Porque era perfeito, aquilo era perfeito, era maravilhoso. Vida de fantasia, né? Aliás, quem já passou dos 40 lembra muito bem a Ilha da Fantasia, né? Senhor, não ri não vamos se entregar. Como é que é? Senhor? Não, olha o avião, né? Olha o avião. Sei lá, o mozinho que deve lembrar. Hã? O avião pousava na ilha e ele falava, olha o avião. Né? Era um anãozinho, né? Hã? Tatu. Senhor? Você lembra, Beto? Tá bom, irmão, só para ter certeza que você envelheceu comigo. Vida de fantasia, né? Você, quando não enxerga a realidade, você vive uma vida de fantasia. Como é importante, aqui comigo, irmão. Aqui comigo. Eu brigo com vocês, para vocês não se distraírem, mas eu já fico falando um monte de besteira. Como é importante a gente enxergar a nossa própria vida. Né? Como é importante a gente assumir controle até da nossa vida financeira, porque tem gente que ganha 10 e quer viver como se vivesse com 20, ganhasse 20. O que vai acontecer? Vai ficar um déficit aí de 10. Vai dar errado, né? Vai dar errado, as pessoas não enxergam a vida que tem. Né? E é importante. E lá no livro de Isaías tem um texto que eu separei aqui, que eu achei muito joia, e que ele está dizendo, e ele diz assim, ó, Isaías 29, no verso 8, diz assim, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas quando acorda enfraquecido sem ter saciado a sua sede. Né? É aquele que vive sonhando. Ele não vive a realidade. Ele sonha que come, mas quando acorda está com fome. Ele sonha que está bebendo, mas quando ele acorda ele está morrendo de sede. Ele vive uma vida fantasiosa. Ele vive fora da sua realidade. E isso, irmãos, é perigoso demais. Porque quando você não enxerga a sua realidade, quando você não enxerga o ponto de partida, você não consegue evoluir. E nós estamos falando de olhar para a nossa vida ao longo dos 10 próximos anos, ou dar o primeiro passo, que é nesse ano zero. E muitos de nós estamos iniciando a carreira. Olhando para aquilo que precisa, sonhando com coisas, mas não quer enxergar a realidade. É como quem quer emagrecer e continua comendo pizza do jeito que eu como. Né? Se mata lá na academia, mas não abre mão. Está aqui pensando, quando acabar, vou comer uma pizza. Eu amo pizza. Aí você vai engordar. Né? Você vai, não adianta, você vive uma ilusão. Né? Você faz de conta, né, que uma coisa, faz de conta que você está fazendo, você se engana a si mesmo. Esse é o texto. Quando a gente engana a si mesmo, a gente não vive aquilo que é o real. Né? Por isso que a gente fala às vezes, para na frente do seu espelho um pouco e olha um pouco para você. Olha, se encara, se enxerga. Olha para si assim. Gasta um tempo olhando para dentro de você para você perceber quem você é.
né? Faz um exercício para você se reconhecer. Faz um exercício para você se perceber. Lá, quando Paulo escreveu aos Gálatas, abre lá, irmão. Livro de Gálatas, capítulo 6, verso 3. Ele diz assim: se alguém considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O verso 4 ele diz assim: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Verso 5, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Interessante. Homens que não enxergam a realidade, homens que relutam em ver quem eles realmente são, né? E homens que se consideram uma coisa que não são, né? E às vezes a gente encontra com essas pessoas e fala assim, a pessoa se acha, né? Quem nunca disse? Fulano se acha, né? Ele se sente. Ele acha que ele é muita coisa, mas na realidade ele não está enxergando quem ele é, ele não consegue enxergar. E quando você fala, a pessoa fala, não é verdade, vive uma vida irreal, na ilha da fantasia. Ele não está enxergando. Para nós, irmãos, presta atenção, deixa o Espírito Santo ministrar. É muito importante, irmão, que você enxergue quem você é. Porque se você quer sair do ponto, do marco zero da sua vida e chegar onde Deus está querendo levar você, é importante que você saiba quem você é. É importante você saber quais são as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas. É importante você saber o que Deus está chamando você, qual é o seu chamado, o que Deus quer de mim, por que eu estou aqui. Afinal de contas, o que Deus quer de mim? Qual é o papel que eu preciso cumprir dentro da minha casa, dentro da minha família, no meu trabalho, com as pessoas que convivem comigo? É importante, porque o homem que não consegue, que se acha, ele está enganando a si mesmo, ele não evolui. E é ruim quando a gente encontra com alguém que era muito amigo seu e ao longo do tempo ele não conseguiu se enxergar, não conseguiu ver quem era. E está atrasado na sua vida, pode estar prosperando, mas está atrasado na sua vida espiritual. Está atrasado nas condições. É menino, tem 10 anos e não leu ainda 10 capítulos da palavra de Deus. Espera que as coisas aconteçam sem que ele tenha que fazer alguma coisa. O Evangelho de Deus não é assim. O reino de Deus não funciona dessa forma. A Bíblia diz aqui que tem várias situações de homens fantasiosos, né? Vidas vazias, sem sentido. É necessário um ponto de partida, irmão. É necessário saber o ponto de partida. Se eu digo para você, como o missionário falou aqui, hoje eu vou para São Luís. Se ele vai para São Luís, se ele está sem carro, ele tem que ir para algum lugar. Para onde ele vai? Qual é o ponto de partida do irmão? A rodoviária, se ele não for de avião. Quando ele chegar na rodoviária, tem lá o portão certinho, que é onde tem o ônibus que ele vai entrar, e este ônibus vai levar ele para o destino dele. Ele sabe onde é o ponto de partida. Se você vai viajar aqui, você vai lá para o aeroporto, apesar de só ter uma entrada, mas se você errar o lugar lá dentro, você se perde. Tem o gate certinho aonde você tem que ir, porque aqui o meu destino é São Paulo, meu destino é Fortaleza, meu destino é Recife, meu destino é qualquer outra cidade do país. Você precisa saber o ponto de partida. E homens que negam a realidade que estão vivendo, eles não estão dando conta para poder avançar. Eles querem avançar sem olhar para onde começa. Então eles não vão para lugar nenhum e esperam partir da onde estão. Deus, grave bem isso, Deus não nos trata desta forma. Deus não nos trata como meninos. Deus espera que você reconheça quem você é. E em cima disso, Ele vai evoluir com você. Ele vai andar com você. É importante que você não se sinta. Porque às vezes a gente tem crise de identidade. E esse é o nosso cotidiano. Pessoas com muita crise de identidade. E quando você tem crise de identidade, irmão, você fica o tempo todo tentando se reafirmar. As pessoas ficam tentando dizer para você, eu sou. Eu fiz. Quem é não precisa provar nada para ninguém. Quem faz não precisa dizer. Ele é. E ele não tem crise com isso. E isso é uma coisa, irmão, que serve
de lá até o primeiro lá da ponta. Para todos. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós precisamos iniciar o que a gente precisa iniciar. E às vezes a gente gasta energia tentando dizer o que eu fiz. O que você fez, ou deveria ter feito, não qualifica você a ser quem você é. É só uma coisa que você fez. E se você fez para a glória de Deus, irmão, você está querendo que mérito agora? Não há mérito. Não há mérito na nossa saudade. Há só coisas que nós fizemos. A palavra de Deus, quando lá no livro de Tiago, fala uma coisa muito interessante. Muito interessante. E diz, são as coisas mais simples, né? São as mais poderosas. Ele diz assim, Tiago 1, verso 22. Abra lá. Vou por aqui que eu não achei no meu aqui. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmão, como é importante isso? Como é importante esse negócio? Por quê, irmão? Porque às vezes você julga que é, mas não faz. É como, eu escrevi aqui assim, é como um surfista, é como uma pessoa que diz, você é o quê? Eu sou surfista. Pô, que legal. E cadê a sua prancha? Não, não tenho prancha, eu aprendi no YouTube. Mas eu tenho um curso, viu? Eu fui qualificado e inclusive o MEC reconheceu o meu diploma de surfista. Você vai ter aula com ele? É como quem diz que é ciclista, Beto. Pô, você é ciclista? Que legal, que legal. Cadê sua bike? Não, não tenho. Mas você já andou? Não, também não, mas fiz o curso. Fez o curso? Fez. Aprendi, eu sei. Primeiro movimento, equilíbrio, né? Tal, sei as regras de trânsito. É como aquele que se diz motorista, mas não tem a carteira. Você não é. O livro de Tiago está dizendo o que para nós? Está dizendo que se nós nos julgamos cristãos, nós temos que agir como tal. Que não basta eu falar, eu sou cristão. Né? Outro dia, esses dias aí, ouvi uma pessoa dizendo assim, que o outro disse, agora eu sou cristão. Pô, que é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo, porque ser cristão é ser seguidor de Jesus. Aliás, cristão quer dizer mini Cristo. Então, do jeito que Jesus é você. Rapaz, essa é uma conta alta. Alta, não. Alta. E nós somos cristãos. Nós estamos aqui todo domingo pelejando para melhorar, para se tornar, né, a imagem e semelhança do Senhor e buscar isso em nós. E Deus espera isso de nós. O que Deus está esperando de mim e de você? A prática. A prática. Porque eu posso aqui, que nem nós vamos fazer, né? Nós vamos dar o certificado do GEF, nós vamos dar o certificado do seminário de honra, nós vamos dar o certificado, vai ter novos cursos. Você pode estar qualificado com o curso na foto aqui que vai sair, mas se você não põe em prática, de nada vale. De nada vale, irmão, de nada vale, não vale. Então, ser cristão, você precisa pôr em prática. E qual é a nossa prática? A primeira, olhando para si. É eu lendo a palavra de Deus, é eu orando, é eu jejuando, é eu buscando a face de Deus, é eu contribuindo, é eu celebrando, é eu ajudando. É a primeira coisa, é olhar para si. E às vezes a gente quer ser cristão porque a gente, no fundo, a gente quer ser ajudado. Então a gente se coloca numa posição assim, ó, estou morrendo aqui, ajuda-me, igual a Marina falava. Ajuda-me, pai. Me ajuda, mas você não quer fazer nada por você. O ponto zero é enxergar, tirar a fantasia dos olhos, tirar esse mundo de faz de conta, né? Esse os que existe na nossa vida, onde tudo é brilhoso, bonito, e enxergar e falar, vou dar passos em cima disso. Vou caminhar em cima da realidade da palavra de Deus, né, e vou entender. E isso, irmão, isso não é só para quem está começando, isso é para mim, isso é para o mais velho.
O apóstolo Pedro, ele tem um momento em que Jesus fala para ele, você vai me negar, negão. Você vai me negar. E ele fala, não vou negar você. Eu não vou te negar. Marcos 14, verso 72. Presta atenção. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Eu gosto da tradução, eu não sei se é essa que está aqui comigo, que diz assim, que Pedro, ele caiu em si. Pedro estava andando com Jesus. Pedro estava vendo os milagres de Jesus. Pedro estava tendo uma relação ali com Cristo, vendo tudo acontecer. E Deus falou assim, na hora H, que a gente chama, né? Você vai me negar. E você não vai me negar só uma vez, não. Você vai me negar 3 vezes. E isso é um problema geral nosso, porque muitos acham que chegou. E aí, porque acham que chegou, não conseguem enxergar que precisam cair em si. Precisam olhar para si mesmo. Olhar para a sua realidade e falar, não, eu preciso cair em mim. Eu acho que isso caiu como uma bomba na minha vida. Porque precisa olhar para nós. Nós precisamos ter esse nível de consciência. Porque essa palavra de enxergar a vida sem uma fantasia é maravilhoso. Enxergar a realidade é prioridade, irmão, na sua vida. Agora, o fato de você já ter andado muito com Deus não qualifica você a olhar as coisas e dizer, eu sei como é tudo isso. Eu já sei. Já sei o que ele vai dizer. Tem um irmão amado que às vezes ele vê os temas, né? E ele fala assim, já sei sobre o que ele vai falar. Já sei de tudo. Mas não põe em prática. E aí está só qualificado. Mas não está na prova. E é a prova que, por mais que a gente não goste de prova, né, irmão? Por mais que a gente não goste de prova, mas a prova qualifica você. É muito ruim prova. Eu não gostava de prova. Não gostava de prova. Um negócio chato. Prova. Tem que ter prova. E a prova, ela vai, por mais que você... Ela não diz se você sabe, mas ela dá uma inclinação daquilo que você escreve, se você realmente está vivendo aquilo. Pelo menos tentando experimentar. E quem está começando também tem o perigo de olhar nas coisas e ver as coisas fantasiosas demais, grandes demais, e não cai em si. Não enxerga. E às vezes é importante a gente ver e reconhecer. O filho pródigo, irmão, livro de Lucas, capítulo 15, verso 17. Todos conhecem a história, quem não conhece, depois você lê. Mas o que ele pede? Ele pede a herança, vai, e aí ele torra a grana todinha do pai. Ele vive dissolutamente, né? Diz o texto que ele gasta, e chega um momento que acabou o dinheiro, não tem mais nada. A Bíblia diz assim que ele cai em si. Aí ele olha assim e ele fala, poxa, os funcionários do meu pai têm comida e tem um lugar onde dormir e eu estou aqui perecendo. 2 coisas importantes acontecem com essa história do filho pródigo. A primeira delas é ele reconhecer. A segunda delas é ele se arrepender. E isso é poderoso nas nossas vidas, irmão. O arrependimento e o reconhecimento vai levar você cada vez mais longe. Vai levar você a ter experiências maravilhosas. Isso abre um parênteses aqui para a gente dizer que reconhecer e se arrepender só pode ser feito de 2 formas, de uma única forma, quando o Espírito Santo revela a nós. A Bíblia diz que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E quando o Espírito de Deus começa a trazer inclinações para nós, olha, ajuste a sua vida, veja as coisas como elas são. Veja a realidade disso. Não fantasia, não fica maquiando uma coisa que é aquilo que eu estou dizendo para você. Né? E a gente tem o péssimo hábito, né, de pecar no varejo, né, e pedir perdão no atacado.
Senhor, perdoa os meus pecados. Aí a gente, ufa, me livrei de ter que tocar naquele assunto. E Deus está falando, não, estou esperando você reconhecer o seu pecado na minha presença. Estou esperando você. E isso é tão intenso, irmão, que essa ficha só caiu para mim aqui ontem. Quando eu estava lendo o livro de Isaías, eu fiquei pensando, Isaías 6, Isaías recebe uma chamada, irmão, que é tremenda. É tremenda, ele recebe um chamado de Deus, mas a Bíblia diz assim que desde lá do começo ele já está profetizando. Eu falei, puxa, eu não tinha me atentado para isso. Ele já está profetizando, ele está sentando a madeira em Israel, porque Isaías foi levantado para falar, para revelar, trazer Israel ao arrependimento, porque se vocês não se arrependerem vai haver juízo. E outra coisa que ele veio falar, ele falou sobre o Messias. Olha, vai vir o Salvador. E ele está sentando a madeira, pregando, falando, olha, arrependei-vos, E chega lá no capítulo 6, ele tem uma visão, que é a visão que a gente conhece, onde o céu se abre e ele fala, meu Deus, eu vi o Senhor. E quando ele fala, eu vi o Senhor, ele cai em si e ele fala, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios, ai de mim, porque vou perecendo. E eu vi a glória de Deus, irmãos, isso é o quê? Isso é o camarada que já está com a mão no arado, já está ali lutando, e aí de repente Deus revela o mundo espiritual para ele, e ele fala, opa, não estou tão bom assim. Eu também preciso me arrepender. Ele começa a ver coisas tão maravilhosas que ele fala, eu vou morrer, porque eu estou vendo o Senhor. Aí o anjo sai lá do altar, com uma tenaz, traz uma brasa viva, toca nos lábios dele, e o pecado dele é tirado, as iniquidades. Interessante. Quem julga ter chegado, quem acha que já precisa olhar para a vida e falar, eu ainda preciso cair em si. A caminhada cristã, ela é assim. A prosperidade da caminhada cristã é assim. Você consegue enxergar o quão longe você está do porto que você partiu. A sua prosperidade, o seu progresso é medido de quão distante você está de onde você saiu, não o quão perto você está chegando. Porque quando poder parecer que você está perto de algo, Deus fala, existe mais. E aquilo fica mais longe. E você precisa continuar querendo evoluir, querendo progresso, querendo crescer mais, querendo mais de Deus, e aí você tem que olhar para trás e falar assim, estou distante do meu porto. Isso é prosperidade, é o quanto você andou, não o quanto perto você está. E é muito perigoso, irmão, porque isso é fruto da queda de muito homem. Isso é fruto da queda de muitos irmãos, muitos líderes, muitos pastores, homens que acharam que chegaram, e quando a gente chega, a gente para, é igual aquele jogador de futebol, que ele sempre foi o goleador, ele é o camisa 10, de tudo, ele é o melhor, ele é muito bom, e ele já não corre mais, porque ele acha que o nome dele faz tudo que tem que fazer no campo. Não é, você precisa correr, você precisa suar, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa ler livros, você precisa buscar a face do Deus vivo, você precisa orar e pedir, Espírito Santo de Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Salmo 139, irmão, abra lá, verso 23 e verso 24. Ora comigo isso aqui. Sonda-me, ó Deus. Ora comigo. Sonda-me, ó Deus. Não. É para Jesus ouvir. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos.
e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Faça essa oração. Ore isso. Fale para o Espírito Santo: Senhor, olha para mim. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia, Senhor. Isso é reconhecer que você precisa de transformação. Isso é reconhecer que você precisa ser tocado. Isso é reconhecer que você precisa ter uma vida ajustada. O tempo todo você tem que buscar. E Isaías foi o cara, irmão. Eu sou apaixonado pelo livro dele, porque o tempo todo ele realmente foi o profeta. E ele falava com ousadia, com intrepidez, e é mais ou menos do jeito que eu vejo o Senhor, o Rei dos Exércitos, o Senhor do Senhor. Ele faz, não pede satisfação, do jeito que eu gosto. Ele simplesmente é o Senhor. E isso é tremendo. E esse cara, com toda essa volúpia dele, com toda essa força, ele chegou uma hora que Deus falou: veja aí o mundo espiritual. Ele, sentiu. Se você acha e julga ser alguma coisa nessa terra, olhe para a sua vida primeiro. Olhe para dentro de si. Olhe olha para os seus caminhos. Pensa muito bem, antes de você dizer qualquer outra coisa. Eu queria falar agora sobre progresso. Amém? Vire para quem está do seu lado e diga: vamos falar sobre progresso. Para dar tempo de eu beber água aqui. O pessoal fica feliz, acha que vai falar agora, até que enfim nós vamos falar sobre prosperidade. Não ia chegar a hora de falar sobre. Alguém puder trazer mais água para mim? Paulo escreve para Timóteo, irmão. 1 Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz assim: seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Olha que legal. Na escrita de Paulo para Timóteo, ele dá um bom conselho. E dentro desse bom conselho tem 3 coisas que ficaram destacadas aqui. A primeira delas é: seja diligente. A segunda delas é para que todos vejam. A terceira delas é progresso. Muito bom. Ele está dando um conselho, um bom conselho. Ele fala sobre ser diligente. E a diligência é o quê, irmão? É a dedicação. A diligência é o comprometimento. O quão você está comprometido em crescer. Quanto você está comprometido consigo mesmo? Ele fala assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, né? Nessa outra tradução. Mas, entenda bem, Deus quer que você progrida. É de Deus o progresso, irmão. E outra, esse progresso espiritual na sua vida é para que todos vejam. É para que todos saibam que você progrediu, que você cresceu, que você amadureceu, que você se tornou uma outra pessoa, que você ficou uma versão melhor de si mesmo, né? A conversão é isso, irmão. Todos os dias eu e você somos transformados, e buscando isso incessantemente, e isso tem que ser, irmão, até o último fôlego de vida seu. Deus, olha, quando você vê na palavra de Deus, e ele falando a respeito dos jovens, né? Ele fala que os jovens terão visões, profetizarão, e os velhos terão sonhos. Deus não fala, não, o jovem profetiza, o jovem tem visão, e os velhos sentam e descansam. Deus não deixa de dar serviço para nós nunca. Deus não deixa de dar serviço para nós nunca. Deus espera sempre algo de você. Deus sempre espera que você faça algo. Deus sempre espera que você trilhe o melhor caminho. E o caminho, eu separei um verso aqui, dei uma mergulhada nele, em Provérbios 4, verso 18. Ele fala sobre a vereda do justo.
Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Irmão, a vereda do justo é como a luz da aurora. Então, traduzindo o versículo para você que talvez não tenha entendido, é como o sol que nasce. Você sabe onde o sol nasce? Lá na sua casa? Quando você olha, você consegue ver? Para nós é fácil falar do sol aqui, né? Eu sei onde o sol nasce. A Bíblia está falando que a sua vida é como o sol que nasce. Ele começa lá naquela pontinha e ele não tem tanto efeito assim. A gente até acha hoje ele não vai causar. Mas, irmão, engana-se. O sol é a sua vida. Ele vai subindo 9, 10 horas, 11. Quando é meio-dia, ele está torando em cima da cabeça da gente. E ele está vibrando, pulsando. E essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. E a Bíblia fala que a vereda do justo, irmão, e vereda é caminho. Só que, guarde bem isso, esse caminho, irmão, é uma picada, é um atalho, é um lugar estreito. Vereda é um lugar estreito, é um caminho secundário, é um caminho que te leva ao ponto de origem. Então pensa assim, a Bíblia fala que o caminho largo e espaçoso, ele leva nós à condenação, mas o caminho estreito e a porta estreita nos leva à salvação. Então a Bíblia está falando que existe um caminho que é só uma picada, só passa você. Quem já andou num lugar assim? Dos dois lados mato, e você fala, só tem essa trilha, é uma trilha, legal, trilha, e você está andando ali, aquela trilhazinha. Aquela trilha é o caminho do Senhor para você. Então, às vezes a gente acha que Deus está levando muito tempo para produzir algo na nossa vida. Não, você está na vereda do Senhor. A sua vida é como a vereda do justo. É o caminho seu, é uma trilha. Deus está abreviando o tempo na nossa vida e você nem imagina. Você tem por tardio a ação de Deus e Deus está falando, não, estou te levando muito mais rápido do que você imagina. O caminho da dor transforma a gente não quer passar por esse caminho. Todo caminho estreito, todo caminho curto, todo caminho apertado, ele produz em nós um efeito. Ele nos leva àquilo que é a origem, ao ponto de origem onde Deus espera que eu e você venhamos a desfrutar daquela presença maravilhosa dele. Não precisamos entender, irmão, que o nosso progresso, ele vai passar por esse caminho estreito, por esse lugar pequeno. Por esse lugar onde eu e você não vamos ver muita coisa ao nosso redor. A gente só tem aquele caminhozinho. Ande por ele. Essa é a prosperidade de Deus para a sua vida. Esse é o progresso de Deus para você. Avance, não fique parado procurando entender onde você está. Simplesmente siga o caminho. O livro de Filipenses, ele diz assim que a gente deve se afastar das coisas velhas e dar vazão às coisas novas. Esquecendo do passado, abandonando as coisas que me aprisionam e olhando para onde eu estou indo. Isso é prosperidade, isso é progresso. É continuar caminhando, sabendo, Deus tem um caminho melhor para mim. Deus tem um lugar melhor para mim. Deus vai me levar a um lugar onde Ele espera que eu chegue. É um progresso, ele é diário. E ele é manifesto nas nossas vidas. Livro de Tessalonicenses, ele fala a mesma coisa. Olha, vocês precisam amar. E quando vocês amam, e vocês amam uns aos outros, e vocês devem se esforçar nesse amor, vocês estão progredindo. E às vezes a gente, para poder startar algo novo na nossa vida, a gente acha que Deus tem que arrumar tudo aquilo primeiro. Não, primeiro o Senhor arruma o que está errado, e aí eu vou dar uma chance para o Senhor. Do Senhor fazer algo para mim. Não, irmão, nós não fomos chamados para Deus resolver os nossos problemas. Nós somos convocados para poder se aliançar nesse exército e fazer a obra do Senhor com intensidade, com força, com intensidade, com ânimo, com vontade, com diligência, focado. Sabendo que todo o processo que passa por mim e por você produz vida na vida de alguém. Nos próximos 10 anos, irmão, para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo? O que vamos fazer?
Sabe, irmão, Deus espera realmente pegar você e colocar você num lugar de destaque. Deus não quer pegar você e colocar você escondido, e não quer pegar você e colocar você de lado. Deus quer que você seja o protagonista. Deus quer que você assuma tudo aquilo que está à sua volta. Deus quer que você diga, é comigo, essa história é comigo, deixa que eu faço. Deus quer que você tome as rédeas, que você tenha o autogoverno da sua vida. E Ele espera que você faça isso aliançado com o Espírito Santo dEle, para que a obra dEle seja edificada sobre a face da terra. Ele espera que isso aconteça. Ele espera ardentemente, é um anseio de Deus. Salvou, resgatou. Foi o que ele já estava fazendo. E às vezes Isaías estava na caminhada, o céu se abre. Aí Deus fala com ele e ele fala, meu Deus. Aí Deus fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir? Aí ele fala, eis-me aqui, eu quero continuar. Aí Deus fala, vai. É contigo, Isaías. Continua sendo contigo. Só que agora você sabe que tudo aquilo que você está dizendo é muito mais forte do que você realmente acha que é. É muito mais intenso. Para encerrar o livro de Mateus, as palavras do nosso Deus. Mateus 5, verso 14. Ele espera que você entenda bem isso. Que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você é essa cidade. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Você foi feito para trazer luz, irmão. E luz tem que ficar no alto, para que todos saibam onde ela está e ela dê o caminho e a ponte e a gente possa se enxergar. Dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus é o maior interessado no seu progresso. No progresso que só Ele pode te dar, de andar com Ele, de avançar. Deus espera que você cresça sobre a face da terra. Deus espera que você assuma a sua vida, que você realmente brilhe, mas no dia que você estiver brilhando intensamente, como o sol do meio-dia, você não diga na sua vida, fui eu que fiz tudo isso. Ou meu curso. Não foi. Não, eu sou o cara. Eu sou a mulher. Ele está falando nessa hora, na hora de você vibrar, aí você tem que falar. Que eu diminua e Ele cresça. A gente vai saindo de cena para falar, ao Senhor seja toda a honra e toda a glória por tudo. Todo o nosso progresso é para que Ele seja glorificado. Tudo que acontecer de melhor na sua vida é para que Ele seja glorificado. É para que as pessoas que estão ao seu redor falem, você mudou, né? Como você mudou? É para que a sua mãe diga assim, você não é mais tão nervoso, o que aconteceu com você? É para você que é filha, receber de Deus assim, aquela paz, e dentro do seu lar, você ser a mansidão do Senhor. Para que você possa ser a resposta. Para que você possa ser a bênção, por favor. Porque quando você chega, as coisas se acalmam. Quem está nervoso não fica mais nervoso. Quem estava bravo não fica mais bravo. Não é para quando você chegar o negócio ficar pior. Você é a calmaria de Deus. Você tem uma resposta para poder dar porque você conhece a palavra. Você tem uma palavra de bênção. Você não julga, porque se você ficar julgando, você vai ser julgado também. Sua solução, se ela não for para abençoar todos, não serve. Nós somos a candeia, nós somos a luz, somos a resposta do Senhor para essa terra. Precisamos olhar e voltar para o ponto de partida para a gente começar a caminhada. E que essa caminhada ela possa levar você cada vez mais longe. Amém?
muito mais longe. Feche seus olhos. Pode subir, louvor.